Hoje a gente vai ver então a segunda parte do estudo de campos eletrostáticos. Tá? O que nós vamos ver na aula de hoje? De novo, um pequeno histórico aí, vou apresentar um pesquisador que contribuiu bastante para o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje. Tá? Vamos ver a definição de densidade de fluxo elétrico, mais uma variável aí no eletromagnetismo. Já vimos campo elétrico, já vimos força elétrica, campo elétrico, e agora vamos ver densidade de fluxo elétrico. Tá? Então, a nossa terceira variável aí. Depois a gente vai ver a lei de Gauss, a partir da qual nós vamos derivar a primeira equação de Maxwell. Tá? São 4 equações de Maxwell no total, que nós veremos ao longo da cadeira. Então, hoje nós vamos ver a primeira equação de Maxwell. E depois a gente vai ver a aplicação aí da lei de Gauss para calcular o campo elétrico de diferentes distribuições de cargas. Sejam elas pontuais, como uma carga pontual, ou distribuições contínuas, como a gente já fez um exemplo na aula passada, né? Pode ser uma linha, pode ser uma superfície, pode ser um volume. Então, a gente vai vai tentar derivar as mesmas expressões da aula passada, porém usando a lei de Gauss. Tá? É bem mais simples, como a gente vai ver. Bom, quem foi o Carl Friedrich Gauss, que viveu aí entre os séculos 18 e 19, pessoal? Foi um matemático, um físico e astrônomo alemão. Tá? Uma curiosidade aí, ele aprendeu a ler e aprendeu aritmética por conta própria aos 3 anos. Apesar de ser filho de pais analfabetos. Okay? Então, era um gênio aí desde a infância. Já mostrava seus dotes. E ele contribuiu principalmente aí para observações astronômicas, mecânica celeste, estudo do fenômeno da capilaridade, geomagnetismo, e no caso aqui, específico da nossa disciplina, contribuiu para o eletromagnetismo. Tá? E na parte de ótica também. Alguns exemplos aqui de conteúdos que provavelmente vocês já estudaram em diferentes disciplinas que foram estudados, né, e desenvolvidos pelo Gauss. Método dos mínimos quadrados, que a gente estuda lá em métodos numéricos computacionais, né, para fazer interpolação de funções, dado um conjunto de pontos. Distribuição gaussiana, que a gente estuda lá em estatística, né, aquela curva no formato de sino. Teorema da divergência, que a gente já estudou aqui no eletromagnetismo e a gente vai usar na aula de hoje também para derivar a primeira equação de Maxwell. Eliminação de Gauss-Jordan também é estudado lá em métodos numéricos computacionais, a gente usa para solucionar sistemas de equações. Tá? Não sei se vocês já tiveram essa cadeira, estão lembrados disso? Bom, então aí algumas áreas que o Gauss contribuiu. Ok? Beleza. O que nós vimos na primeira aula sobre campos elétricos, pessoal? Nós vimos a definição da força. Né? Como que nós calculávamos a força entre duas cargas pontuais? Era o valor da carga 1 vezes o valor da carga 2, levando em conta o sinal, sobre 4π epsilon 0 vezes a distância entre as cargas ao quadrado, vezes o vetor unitário aqui, no sentido do vetor distância entre as cargas. Tá? Aqui também pode ser o R, vetor aqui em cima, e R ao cubo aqui embaixo. É a mesma expressão. Aí na última aula, que foi dividida em 2 partes, na verdade, né? A partir da força, nós calculamos o campo elétrico. Por exemplo, o campo elétrico devido à presença da carga 1. Vamos manter a carga 1. Carga 2 é uma carga de prova. Então, se eu coloco a carga 2 na presença do campo elétrico devido à carga 1, surge uma força sobre essa carga. Como que nós calculávamos o campo elétrico lá na carga 2 devido à carga 1? Nós normalizávamos a força para a carga de prova. Ou seja, nós fazíamos F dividido pelo valor da carga de prova.
dividido por Q2, tá? Isso era o cálculo do campo elétrico. Na aula de hoje, a gente vai introduzir uma nova variável, que é a seguinte. D, que é a densidade de fluxo elétrico. O que é o D, pessoal? Se vocês observarem aqui nessa expressão, ó, a força depende do meio no qual nós estamos trabalhando. No caso aqui dos exemplos que foram feitos em aula, o meio era o ar ou o vácuo. Tá? E a gente usava essa constante aqui, ε0. 8,854 vezes 10 na menos 12. Né? Esse é o valor dela. Aqui no campo elétrico também dependia do meio, né? Porque a única coisa que nós fazíamos era normalizar para a carga de prova. Q2, mantínhamos o Q1 na equação e calculávamos o campo elétrico, e o ε0 permanecia aqui, nessa expressão. Então, o campo elétrico depende do meio que nós estamos analisando. A gente vai ver depois em materiais isolantes, tá? Materiais isolantes ou materiais condutores também, ou bons isolantes ou isolantes não tão bons assim, materiais condutores, essa permissividade aqui é diferente. Tá? Tem um valor relativo a ε0, relativo ao valor no vácuo. Tá? Então depende do meio, força depende do meio, campo elétrico depende do meio, densidade de fluxo elétrico não depende do meio. Então o que é feito? A partir da equação do campo elétrico, se multiplica a permissividade do meio considerado vezes a equação do campo elétrico. Tá? Então, essa aqui é a expressão nova da aula de hoje. Se eu fizer esse produto aqui, ó, ε0 vezes a equação do campo elétrico, eu cancelo o ε0 que tem no denominador da expressão original. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Quando eu passava da força para o campo elétrico, eu normalizava para a carga de prova. Agora que eu passo do campo elétrico para a densidade de fluxo elétrico, eu normalizo para o meio. A densidade de fluxo elétrico independe do meio. Tá? Relembrando as unidades de força, Newton. De campo elétrico, volt por metro. E da densidade de fluxo elétrico, é densidade, tá? Densidade, então pense assim, quando eu falo densidade, ou eu estou dividindo por um comprimento, ou eu estou dividindo por uma área, ou eu estou dividindo por um volume. Então vai ser alguma coisa por metro, alguma coisa por metro quadrado, alguma coisa por metro ao cubo. Tá? No caso da densidade de fluxo elétrico, a unidade é Coulomb por metro quadrado. Depois vocês vão entender de onde saiu essa unidade aqui. Tá? Bom, então tá aí. Ó. O que eu disse? Que a intensidade do campo elétrico depende do meio, no caso ε0, o vácuo, né, onde nós estamos fazendo a análise. Supondo um campo vetorial D independente do meio, como que eu torno esse campo vetorial independente do meio? Eu normalizo para a permissividade daquele meio. No caso, o vácuo é o ε0. Então, eu multiplico por ε0 a equação do campo elétrico e retiro o ε0 do denominador da equação do campo elétrico, no momento que eu faço esse produto. E aí eu tenho a densidade de fluxo elétrico. Ora, se o nome é densidade de fluxo elétrico, significa que existe um fluxo elétrico. Quando eu tenho um fluxo elétrico e divido por uma área, eu tenho a densidade do fluxo elétrico naquela área. Tá? Então, o D é a densidade de fluxo elétrico. Coulomb por metro quadrado. Como que eu calculo o fluxo elétrico, então, se eu conheço a densidade? Basta fazer o produto entre a densidade e a área considerada. Tá? Então, se nós fizermos D produto escalar com ds integral de superfície, nós estaremos calculando psi, que é a densidade, que é o fluxo elétrico. Tá? O D é a densidade de fluxo elétrico. Observem, ó, se eu passar o S dividindo, ó,
fluxo dividido por área, densidade. Tá? Então, se eu faço densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a área infinitesimal, integral ao longo de toda a superfície analisada, eu tenho fluxo elétrico que atravessa uma superfície. Depois, nas representações, aqui vai ficar um pouco mais simples da gente entender. Tá? Ou, se eu não conheço a densidade de fluxo elétrico, mas eu conheço o campo elétrico, eu consigo calcular o fluxo? Consigo. Basta multiplicar o resultado dessa integral por ε0. Ok? Então, um exemplo. Se eu tenho uma carga positiva, lembrem que essa carga positiva gera campo elétrico em todas as direções de maneira radial. Tá? Então, ela está gerando campo elétrico para todos os lados. Posso me referir a esse campo elétrico como sendo o E, que é o vetor intensidade de campo elétrico, ou posso me referir também como sendo D, se eu normalizar para o meio, ou seja, densidade de fluxo elétrico. Tanto faz. A única coisa que difere essa variável, intensidade de campo elétrico, dessa variável, densidade de fluxo elétrico, é o ε0 multiplicando. Tá? Então, são dois vetores que apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Só tem tamanhos diferentes porque tem uma constante relacionando elas. E aí eu pego uma superfície, pessoal. Desenhei aqui uma superfície S. Esse campo elétrico está atravessando essa superfície. O campo elétrico está atravessando a superfície. Tá? Posso desenhar mais um aqui. Bom, se eu pegar todo esse campo elétrico aqui e fizer a integral dele ao longo da superfície, eu descubro o total de campo elétrico que está atravessando essa superfície. Multiplicando por ε0, eu descubro então o fluxo que atravessa a superfície. Lembram quando eu dei o exemplo lá no cálculo, eu botei exatamente essa equação aqui, ó, psi é igual à integral da superfície de d ds. E a gente chamava essa integral aqui de integral de fluxo. Certo? Então, se eu tenho um campo elétrico atravessando uma superfície, eu tenho um fluxo. Só que não é atravessando de qualquer jeito. Tá? Eu tenho, cada vez que o vetor campo elétrico ou densidade de fluxo elétrico atravessa a superfície, eu tenho um ângulo. Um ângulo aqui, chamado de qual? De alfa, por exemplo. Que esse vetor densidade de fluxo elétrico faz com a superfície. Só que quando eu resolvo essa integral de fluxo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a projeção desse campo elétrico ou densidade de fluxo elétrico ao vetor normal a essa superfície. Tá? Então aqui eu tenho um AN. Ó. Então é feita a projeção do vetor densidade de fluxo elétrico normal à superfície e depois é feita a soma. Tá? A soma total me dá o fluxo elétrico. Okay? É como se fosse a vazão da água numa tubulação. Se eu faço um corte na tubulação, ou seja, eu tenho água passando, uma dada velocidade, tá? E eu faço um corte na tubulação e eu enxergo essa água passando por essa área. Eu consigo determinar o fluxo de água que está passando ali por aquela área. A vazão ali por aquela área. Uma analogia simples seria essa. Ok? Bom, depois a gente vai ver um caso especial em que essa superfície aqui ela é fechada. Nesse exemplo, é só um plano que eu desenhei, uma superfície aberta. Mas, na lei de Gauss, a gente trabalha com superfícies fechadas, que delimitam o volume. Okay? Aí a gente calcula o fluxo líquido que atravessa a superfície. Bom, por definição, pessoal, alguém convencionou isso? A unidade de fluxo é o Coulomb.
Unidade de fluxo é coulomb, é a mesma unidade da carga. Tá? Então, uma unidade a menos aí para vocês lembrarem. A unidade de carga elétrica é coulomb, a unidade de fluxo é coulomb. Ok? E o D, então, coulomb por metro quadrado, é a densidade de fluxo elétrico, o vetor densidade de fluxo elétrico. Tá? Todo mundo assinou a lista de presença? Não? Manda... Bom, vou começar aqui pela frente. Lá no fundo tem gente que não assinou também. Pessoal, todas as equações que nós derivamos para calcular o campo elétrico, devido a uma carga pontual, devido a uma linha de cargas, devido a um plano de cargas, devido a um volume de cargas, todas aquelas equações do campo elétrico podem ser usadas para calcular o fluxo elétrico. A densidade de fluxo elétrico, perdão. Basta fazer o quê? Normalizar para o meio. Então, aqui, ó, o exemplo que nós tínhamos, ó. Nós usamos na aula passada. Lâmina infinita de carga, ou seja, um plano carregado. E nós temos campo elétrico saindo desse plano. Até vimos na aula passada, né, que o campo elétrico independia da distância, ó, porque as linhas não se afastavam umas das outras, elas seguiam todas paralelas. Lembram disso? Eu posso usar essa mesma expressão para calcular a densidade de fluxo elétrico devido à presença de uma lâmina infinita de carga. Como que eu faço isso? Normalizo para ε0, ou seja, tiro ε0 da equação. Essa aqui, então, é a equação para calcular a densidade de fluxo elétrico devido a uma lâmina infinita de cargas. Para um volume de cargas, a mesma coisa. Nós vimos, né, quando nós estávamos fora do volume de cargas, ele se comportava como sendo uma carga pontual. O campo elétrico devido ao volume de cargas era a carga total daquela esfera que nós estudamos, sobre 4π ε0 r ao quadrado AR. Ou seja, é a mesma equação de uma carga pontual. Como que eu faço para calcular a densidade de fluxo elétrico devido a esse volume de cargas? Basta normalizar para o ε0. Tá? Então, sai o ε0 do denominador. Beleza? Também essa sequência. Ó. Força, normalizamos para a carga de prova, temos o campo elétrico. Normalizamos para o meio, temos a densidade de fluxo elétrico. Tá? Vamos fazer esse exemplo aí, então. Vamos usar os conceitos que nós aprendemos de campo elétrico para calcular a densidade de fluxo elétrico. O que diz o problema, pessoal? Atenção aqui na frente. Ó. Diz o seguinte, ó, determine o vetor densidade de fluxo elétrico no ponto 4, 0 e 3. Então, eu tenho um ponto P, 4, 0 e 3. Tá? Se houver uma carga pontual Q de menos 5π milicoulomb localizada em 4, 0 e 0. Então, eu tenho uma carga Q que vale menos 5π milicoulomb. E essa carga está localizada onde? Raio vetor da carga Q. Está localizada em 4, 0, 0. Que sistema de coordenadas é esse? Cartesiano. Tá? E nós também temos uma linha infinita de cargas, cuja densidade linear é 3π milicoulomb por metro. Então, nós temos uma linha cuja densidade linear, ou ρL, é 3π
milicoulomb por metro. E o raio vetor de um ponto sobre essa linha, então RL aqui vamos chamar, é o quê? Pessoal, a linha está localizada ao longo do eixo Y. Então, se eu considerar um ponto sobre essa linha, qual é a coordenada x desse ponto? 0. Qual é a coordenada y desse ponto? Um y qualquer. E qual é a coordenada z? 0. Tá? Então, eu tenho 0 do x, todos os y's e 0 do z. Além disso, o raio vetor do ponto P, que é o ponto de interesse, são as próprias coordenadas do ponto 4, 0 e 3. Então, esses aqui são os dados do nosso problema. Tá? Bom, e o problema pede para calcular o vetor densidade de fluxo elétrico no ponto P, então. Chamei de ponto P, tá? Não está dito no problema. 4, 0 e 3. Vamos atacar primeiro, então, resolver o problema por partes. Vou atacar, então, primeiro a carga. Equação para calcular o campo elétrico. Eu vou usar a equação do campo elétrico, depois a gente converte para a densidade de fluxo elétrico. Tá? Equação do campo elétrico, então, que aponta do ponto da carga para o ponto P. EQP eu vou chamar. Como que eu calculo o campo elétrico lá no ponto P devido à carga Q? É o valor da carga Q sobre 4πε0 vezes o raio vetor da carga Q ao ponto P sobre o módulo desse raio vetor, não, perdão, vetor distância. Nome correto, vetor distância do ponto Q, da carga Q ao ponto P sobre o módulo de RQP ao cubo. Certo? Bom, vamos determinar então quanto que vale RQP, pessoal. RQP vale o quê? Ponto final, o ponto final é o ponto de interesse, é o ponto P, menos ponto inicial, que é o ponto fonte de campo elétrico, que é a carga Q. Quanto que vai dar esse raio vetor, então? RP menos RQ. 4 menos 4, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. Então, 0, 0 e 3. Tá? Esse é o RQP. E quanto que é o módulo de RQP, pessoal? Quantos que vocês acham que é o módulo desse vetor distância? 3, né? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz, vai dar 3. Então, o RQP, módulo, vai ser 3. Esse aqui é direto. O outro a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aí para descobrir quanto que vale. Tá? Vamos substituir, então, aqui na expressão, valor da carga. Menos 5π milicoulomb. Menos 5π vezes 10 na menos 3. Sobre 4π vezes ε0. 8,854 vezes 10. Vezes vetor distância da carga Q ao ponto P. 0, 0 e 3. Dividido por distância ao cubo, 3 ao cubo. Logo, o campo elétrico, que aponta do ponto Q, da carga Q para o ponto P, será igual a, vamos pegar as nossas calculadoras,
e determinar. Vamos lá, então. O vetor distância é 0, 0 e 3. Beleza. A distância é 3. Se eu elevar isso aqui ao cubo, vai dar 27. Tá? Beleza. Menos 5π vezes 10 na menos 3. Na verdade, dá para cortar os πs aqui. Ó. Facilita um pouco já no cálculo. Né? Esse π cancela com esse π. Então, vai ficar 5 negativo no expoente 3 negativo. Dividido por 4, dividido por epsilon zero. Multiplica lá. E deu 0 no x, 0 no y e menos 15,687, só no z aqui, ó. Menos 15,687 no sentido de AZ unidade vezes 10 na 6. 10 na 6 é mega volt por metro. Tá? Então, nós descobrimos quanto que vale o campo elétrico devido à carga Q. Lá no ponto P. Vou ter que apagar aqui os dados do problema para usar esse lado do quadro. Tá? Deixa eu salvar aqui. EQP. Tá. Agora a gente vai analisar então a linha. Então, o campo elétrico que aponta da linha para o ponto é o quê? Qual era? É uma linha infinita. Observem, ó. Ela vai para menos infinito do y e mais infinito do y. Tá? Qual era a equação para o cálculo do campo elétrico devido a uma linha infinita? ρL, isso, densidade. 2π epsilon zero vezes ρ no sentido de arρ. Aqui apareceu, ó, ρ e arρ, porque quando nós deduzimos essa expressão aí, a linha estava aqui no eixo z. E ρ, pessoal, era a distância do ponto ao eixo z. Nesse caso aqui, ó, nosso ponto está aqui, ó. Então, eu tenho que achar a distância do ponto ao eixo y. Tá? Basta achar o raio vetor, então, o raio vetor não, o vetor distância do ponto ao eixo y, ao ponto mais próximo aqui sobre o eixo y, e calcular o módulo. Então, nós conseguimos descobrir quanto que vale o ρ. E o arρ, nós temos o vetor distância, basta calcular o vetor unitário. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular, então, o vetor distância da linha ao ponto P. O que eu faço? Ponto final, ponto P, que é o ponto de interesse, menos o ponto fonte de campo elétrico, que é um ponto sobre a linha. Eu vou até fazer por extenso aqui, ó. Vai ficar coordenada do ponto 4, o raio vetor do ponto, né? Menos coordenada da linha, 0 do x, todos os y, z.
O macete aqui, pessoal, está em repetir a coordenada. Ó. Eu pego essa coordenada aqui, ó, e repito ela aqui onde eu escrevi y. Ó. Tá? Então, na verdade, isso aqui vai ser 0. Esse é o ponto mais próximo sobre a linha. É o ponto mais próximo do ponto P. Tem a mesma coordenada y. Como a linha pode assumir qualquer coordenada y, eu coloco a mesma do ponto P. Então, pessoal, o vetor distância será 4 menos 0, 4, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3. Esse é o vetor distância. Agora eu tenho que calcular a distância em si, o módulo desse vetor, RLP. 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Tá? 5 metros seria a distância. Pessoal, essa distância aqui, ó, é esse ρ. Ó. Tá? O ρ é a distância ao eixo onde está a linha, onde está a corrente. A corrente não, perdão, a linha de cargas. O eixo onde está a linha de cargas é o eixo y. Essa distância aqui, 5, ó, é a distância do ponto ao eixo y. Então, vou até botar entre parênteses aqui para lembrar. Ó, isso aqui é o ρ. Ok? O que falta a gente calcular agora? Falta a gente calcular o vetor unitário, o Aρρ. Ok? Vamos lá então, vetor unitário Arρ. Posso apagar a resposta aqui desse lado? Como que eu calculo o Arρ? Na verdade, não vai ser o Arρ, vai ser o ARLP. É o RLP dividido, o vetor RLP, pelo seu módulo. Então, basta fazer 4, 0 e 3, que é o vetor distância, dividido por 5. E aí nós descobrimos quanto que vale o vetor unitário. Vamos lá. 4, 0 e 3, dividido por 5. 0,8, 0 e 0,6. 0,8, 0 e 0,6. Descobri o vetor unitário, que me dá a direção e o sentido do campo elétrico. Então, vou substituir essas informações aqui na equação do campo elétrico. Densidade linear de carga sobre essa linha infinita. 3π milicoulomb. I vezes 10 na menos 3. Sobre 2π vezes 8,854 vezes 10 na menos 12, vezes a distância, ρ, que é 5, vezes o vetor unitário. O vetor unitário é esse aqui que nós acabamos de deduzir. Ó. Esse aqui, na verdade, é o Arρ daquela expressão. Só está com um nome diferente, porque nós não estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas. Tá? Mas é o vetor unitário que aponta no sentido da distância da linha ao ponto de interesse. Então, vezes 0,8, 0 e 0,6. Vamos lá, vamos solucionar isso aí. Eu tenho, então, esse vetor unitário, divido pela distância, que é 5. Dá para cortar os πs aqui também, facilita. Corta esse π com esse π.
3 expoente 3 menos multiplica. 2 divide. Epsilon 0 divide. E eu achei, deixa eu ver se bate aqui. (27,106). Então, o ELP (27,106) no sentido de AX, 0 no sentido de AY e 20,330. 20,330 no sentido de AZ vezes 10 na 6. Tá? Então, megavolt por metro. E esse aqui, então, é o campo elétrico lá no ponto P devido à linha. Como que eu calculo o campo elétrico total? Basta fazer o campo elétrico da linha ao ponto mais o campo elétrico da carga ao ponto. Tá? Então, o campo elétrico total, basta somar o resultado aí dos dois cálculos que nós fizemos anteriormente. Então, esse é o campo elétrico da linha ao ponto. Vou somar os dois. Vai ficar 27,106 ponto e vírgula 0 e 4,643. Esse aqui é o campo elétrico total, então. Como que eu calculo o vetor densidade de fluxo elétrico? Que é o que o problema está pedindo. Eu calculei o campo elétrico, não é o que o problema pede. Multiplico, normalizo para o meio. Né? Então, basta fazer o seguinte, para calcular o D, basta nós fazermos vezes esse E total. E o D, nós vamos chegar à conclusão que será igual a... Multiplica tudo por epsilon 0. 240, 0, 41,111. 240, 0, 41,111. Micro, qual é a unidade? De densidade de fluxo elétrico? Coulomb por metro quadrado. Tá resolvido o problema. Então, a gente pode usar as mesmas expressões para força, para campo elétrico, tá? E só no final a gente normaliza para o meio. Dúvidas? Tá ali a resposta, tá? Se alguém já tinha baixado essa aula, que ela já está disponível há uns 3 dias, baixa de novo, porque eu tinha esquecido de botar dividido por metro quadrado aqui no slide. Tá? Então, hoje, revisando o material antes de vir da aula, eu descobri o errinho.
E nada que vá comprometer, né? Mas alguém pode depois errar a unidade na prova e falar, o teu slide estava errado. Tá? Então agora está consertado. Vamos adiante, se não tem dúvidas. Lei de Gauss, então. Tá? O que diz a lei de Gauss, pessoal? É uma lei muito importante para o eletromagnetismo. Ela simplifica a solução de vários problemas. Só que a gente tem que entender como usá-la. E quando usá-la. Não é sempre que ela é útil. Tá? A lei de Gauss diz o seguinte: o fluxo elétrico total, psi, através de qualquer superfície fechada. Aquele exemplo que eu tinha feito aqui, eu tinha desenhado uma superfície aberta. Então, agora, uma superfície fechada é igual à carga total encerrada pela superfície. Por exemplo, lembram que a unidade de fluxo é Coulomb, tá? Por isso que a unidade de densidade de fluxo elétrico é Coulomb por metro quadrado. Tá? Então, a unidade de fluxo, o psi, é Coulomb. Não é por acidente, é por esse motivo. Ó. Tenho duas cargas aqui. Ó. Uma carga pontual de menos 5 nanocoulomb e uma carga, um volumezinho de carga aqui de 10 nanocoulomb. Tenho, além disso, aqui no espaço, mais uma carga pontual de 20 nanocoulomb e uma carga pontual de 15 nanocoulomb. Tá? Criei essas duas superfícies fechadas. Ó. Superfície fechada que delimita um volume, o V1, que abraçou essas duas cargas. E uma superfície fechada, isso aqui está em 3D, tá? V2, que não abraçou nenhuma carga. Bom, essas duas cargas aqui, pessoal, elas vão gerar campo elétrico. Essa carga positiva ela vai gerar campo elétrico em todas as direções, emanando dela. E essa é uma carga fonte. Né? E essa carga pontual aqui negativa, ela também vai gerar campo elétrico, só que o campo elétrico está indo em direção a ela. Ok? Lembram do nome dos pontos para os quais os campos convergiam? Semidouro. Semidouro. Fonte quando o campo sai. Semidouro quando o campo converge. Tá? Então eu tenho, pessoal, fluxo elétrico, que é campo elétrico atravessando a superfície, saindo dessa superfície e entrando na superfície. Isso vai me resultar num fluxo líquido. Ok? Quanto que vai ser o fluxo líquido? O fluxo elétrico, devido a essa carga de 10 nanocoulomb, é 10 nanocoulomb. A unidade de fluxo elétrico é a mesma de carga. O fluxo elétrico, devido a essa carga de menos 5 nanocoulomb, é menos 5 nanocoulomb. Esse é o fluxo que está atravessando essa superfície V1. O fluxo líquido que atravessa a superfície V1 vai ser 10 menos 5, 10 nano menos 5 nano, 5 nanocoulomb positivo. Tá? Então, supondo que eu esteja do lado de fora aqui dessa superfície, ó, não enxergo o que tem lá dentro. Tem a superfície construída ali, não consigo enxergar o que tem do lado de dentro. Mas eu consigo calcular o fluxo elétrico. Eu vou encontrar, como resultado, 5 nanocoulomb. Isso vai me levar a concluir que eu tenho 5 nanocoulomb positivo lá dentro da superfície. Essa conclusão não está bem certa. De maneira líquida, eu tenho 5 nanocoulomb positivo lá dentro. Tá? Mas se eu for olhar aqui de maneira individual, ó, eu tenho uma carga de 10 nano e uma carga de menos 5 nano. Tá? Então, o fluxo elétrico ele permite que nós deduzimos quanto eu tenho de carga líquida dentro da superfície, não as cargas individuais em si. Vamos olhar agora a superfície V2 aqui. Ó. Na superfície V2, eu tenho uma carguinha do lado dela de 20 nanocoulomb, que está gerando campo elétrico em todas as direções e está atravessando o V2. Está entrando e está saindo de V2. Então, o fluxo líquido devido a essa carga de 20 nanocoulomb vale zero. Porque todo fluxo que entra, sai. Mesma coisa para a carga de 15 nanocoulomb.
todo fluxo que entra em V2 sai, então o fluxo líquido é zero. Então a carga, nesse caso aqui ó, do desenho, se eu fosse analisar só o fluxo, calcular o fluxo líquido nessa superfície V2, o resultado daria zero, o que me leva a concluir que eu não tenho nenhuma carga elétrica presa aqui dentro. Essas cargas aqui também, o campo elétrico delas atravessa V1, tá? Mas pelo mesmo motivo, elas não influenciam no fluxo líquido, porque o fluxo delas que entra, sai, se anula. Ok? Então, uma superfície fechada me permite, pela análise do fluxo, descobrir quanto eu tenho de carga elétrica aqui dentro. Essa, então, é a lei de Gauss. O fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada é igual à carga total encerrada por essa superfície. Carga líquida. Tá? Bom, então ele permite que eu descubra o valor da carga. Mas não é essa a contribuição mais importante da lei de Gauss. A contribuição, na verdade, mais importante da lei de Gauss é exatamente o contrário. É conhecendo a carga, descobrir quanto que é o fluxo, descobrindo o fluxo, descobrir a densidade de fluxo, pela densidade de fluxo, descobrir o campo elétrico. Tá? Então, o processo que a gente usa, a lei de Gauss, é exatamente o contrário do que estabelece a lei aqui. Conhecendo a carga, a gente descobre o campo elétrico, de uma maneira bem mais simples que usando a lei de Coulomb. Então, colocando isso de maneira matemática, pessoal, o que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss diz o seguinte, ó, que o fluxo, o que é o fluxo? É a integral de superfície fechada, agora a superfície está fechada, tá? Da densidade de fluxo ao longo de toda a área. Se eu resolver essa integral aqui, que é o cálculo do fluxo, isso me dá a carga encerrada por essa superfície, carga líquida, tá? Então eu descubro quanto que eu tenho de carga lá dentro. Mas eu também consigo descobrir quanto que eu tenho de carga dentro de uma superfície se eu conheço a densidade volumétrica de carga. Se eu conheço, por exemplo, a densidade volumétrica de carga elétrica ao longo dessa garrafinha, e eu for somando as carguinhas infinitesimais que eu tenho nessa garrafinha, eu vou descobrir qual é a carga total. Tá? Então, integral de volume da densidade volumétrica de carga ao longo de todo o volume, tá? Também me dá carga encerrada. Então, eu tenho duas maneiras de descobrir quanto que eu tenho de carga dentro da superfície gaussiana. Olhando para o fluxo, que atravessa a superfície, e conhecendo a densidade volumétrica de carga e integrando ao longo de todo o volume, limitado por essa superfície. Então, isso aqui é igual a isso. Ó. Cheguei na lei de Gauss. Tá? A lei de Gauss é isso aqui. Ó. A carga encerrada, que é igual ao fluxo, é a integral da superfície fechada de d ds, que é igual à integral de volume de ρV dV, densidade volumétrica de carga ao longo do volume. Tá? Essa é a lei de Gauss. A gente chama essa expressão aqui de forma integral da lei de Gauss. Por que integral? Porque eu tenho as integrais aqui. Beleza. Só que a gente viu lá na revisão de cálculo um teorema chamado teorema da divergência. Sempre que eu tenho uma superfície fechada, o que essa superfície fechada delimita? Um volume. Tá? Então, existe uma maneira da gente relacionar uma superfície fechada com um volume. Que maneira é essa? Vou pegar aqui a integral da superfície fechada. Ó. Integral da superfície fechada de d ds, tá? Ao longo de toda a superfície. O que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando o fluxo. Eu estou projetando d ao longo da superfície e fazendo o somatório de todas essas projeções. Estou calculando o fluxo. Densidade vezes área dá fluxo. O teorema da divergência diz o seguinte: integral da superfície fechada pode virar uma integral de volume do divergente. Então, eu tenho aqui, ó, densidade de fluxo, produto escalar área. Aqui vai ficar divergente da densidade de fluxo, produto com a área, com volume, perdão. Então, a integral da superfície fechada virou uma integral de volume, só que vira de um divergente. Então, eu calculo o divergente, quanto de campo está divergindo, e integro ao longo de todo o volume. Bom, aqui foi feito só uma operação matemática, nada demais, tá? Não tem nenhuma interpretação física aqui, digamos assim. Mas se eu olhar essa expressão, ó, e comparar com a integral de volume dV. Então,
essa grandeza que está sendo integrada, que é o divergente de D, tem que ser igual a densidade volumétrica de carga. E aí eu chego nessa relação. Densidade volumétrica de carga é igual ao divergente da densidade de fluxo elétrico. Essa é, de fato, a primeira equação de Maxwell. Tá? É a mesma equação de Gauss, da lei de Gauss, só que ela está escrita de uma maneira um pouco diferente. Ela está escrita em função do divergente da densidade de fluxo elétrico. Tá? Então, essa aqui é a primeira equação de Maxwell, que diz o seguinte: se eu consigo calcular quanto campo está divergindo de um ponto, eu consigo descobrir que carga tem naquele ponto. Ou melhor, que densidade volumétrica de carga eu tenho naquele ponto. Tá? É uma maneira diferente de expressar a mesma relação que a forma integral da lei de Gauss nos dá. Tá? Então, essa expressão, a densidade volumétrica de carga, é igual a divergente da densidade de fluxo elétrico, estabelece, é dita a forma pontual da lei de Gauss. E essa aqui que apresenta as integrais é dita a forma integral da lei de Gauss. É a mesma equação, só escrita de duas maneiras diferentes. Tá? Pessoal, a lei de Gauss é um modo alternativo à lei de Coulomb. Em vez de nós usarmos a lei de Coulomb para calcular a força, depois calcular o campo elétrico, a gente já pode usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico direto. Tá? Em alguns tipos de problema, como a gente vai ver na sequência, é mais fácil trabalhar com a lei de Gauss. Lembram quanto tempo a gente ficou deduzindo aqui o campo elétrico devido a uma linha? A gente encheu uns 3 quadros aqui, eu acho, naquela dedução. Fazendo mudança de variável para fazer integral, né, para facilitar a solução da integral. Vocês vão ver que usando a lei de Gauss, aquela expressão sai bem rapidinho. Só tem que saber usar a lei de Gauss. Tá? Então, não é para qualquer caso. Ela é útil quando nós temos distribuições simétricas de carga. Por exemplo, se eu tenho um monte de carguinha solta no espaço, ela não é útil. Como naquele exemplo que eu apresentei para vocês, nesse caso aqui, ó. Ela só vai ser útil para descobrir quanto que eu tenho de carga dentro daquela superfície. Mas como os campos elétricos aqui vão ficar meio malucos, né? Eu vou ter a interação dessa carga de 10 nanocoulomb, que é um volume, com essa carga de menos 5 nanocoulomb, que é uma carga pontual. Vai gerar um campo elétrico meio estranho aí. Tá? E tem mais essas outras cargas aqui do lado de fora. O máximo que eu vou conseguir descobrir empregando a lei de Gauss aqui é quanto que eu tenho de carga líquida aqui dentro. Mas eu não vou conseguir encontrar de maneira fácil o campo elétrico em si vetorial. Tá? Eu não vou conseguir encontrar de maneira fácil como é o campo elétrico, o vetor intensidade de campo elétrico. Então não é útil para esse caso. É útil para quais casos? Quando eu tenho distribuições simétricas. O que são distribuições simétricas? Uma carga pontual apenas, só uma carga pontual. Daí eu sei que o campo elétrico ele é radial no entorno dessa carga, simétrico, bem comportado. Quando eu tenho uma linha infinita de cargas, o campo também é bem comportado. Lembrem, eu tinha a linha de cargas e o campo elétrico ficava todo no sentido de arroz. Apontando aqui para frente também. Tinha uma distribuição cilíndrica. Então, tinha uma geometria bem comportada. Quando eu tenho uma superfície cilíndrica, quando eu tenho uma distribuição esférica de cargas, quando eu tenho um plano infinito, em todos esses casos, o campo elétrico ele é bem comportadinho. Tá? Para esses casos, é útil usar a lei de Gauss, ou a primeira equação de Maxwell. Okay? A gente pode usar quando as distribuições não são simétricas. Para determinar a carga, para determinar o campo elétrico vai ser muito difícil. Okay? Bom, existe um passo a passo para a gente usar a lei de Gauss para descobrir o campo elétrico devido a distribuições de cargas. Que passo a passo é esse? Bom, antes mesmo do passo 1, é interessante a gente olhar para o problema e escolher o melhor sistema de unidades. O melhor sistema de coordenadas, perdão. Tá? Então, o primeiro passo, seria o passo 0 ali, ó, qual o sistema de coordenadas que eu vou trabalhar? Cartesiano, cilíndrico ou esférico?
Escolhido o sistema de coordenadas, bom, daí eu vou verificar se essa distribuição de cargas é simétrica. O que é uma distribuição de carga simétrica? Uma distribuição bem comportada, uma linha, um plano infinito, uma linha infinita. Se a linha for finita, ela já não é bem comportada. Tá? Uma esfera pode ser oca, pode ser maciça, tem simetria. Tá? Então é bem comportado o campo elétrico. Bom, ok, posso imprimir Gauss. Então eu vou construir matematicamente uma superfície fechada. Para quê? Para limitar aquela região em que eu quero descobrir o campo elétrico. Tá? A gente chama essa superfície fechada de superfície gaussiana. Depende do problema, a superfície pode ser um cilindro, pode ser um paralelepípedo, pode ser uma esfera. Tá? Cada caso é um caso. Depende da distribuição de cargas. E a gente normalmente toma cuidado na escolha dessa superfície para acontecer duas coisas bem interessantes. Forçar a densidade de fluxo elétrico ser normal à superfície ou forçar a densidade de fluxo elétrico ser tangencial à superfície. O que eu quero dizer com isso? Logo no exemplo mais para frente aí, isso vai aparecer, tá? Só vou adiantar aqui para vocês. Quando a gente for escolher a superfície, então, a gente toma esses cuidados para facilitar os nossos cálculos. Por exemplo, tenho um plano. Vou desenhar aqui um plano. E esse plano é infinito. Tá? Só estou desenhando um pedaço dele aqui. Então, esse plano tem uma densidade superficial de carga e ele gera um campo elétrico. Tá? Ele gera um campo elétrico aí que aponta, nesse caso, no sentido de AZ. Lembram que as linhas são todas paralelas. Ó. O elétrico não se enfraquece. Eu vou escrever aqui D, tá? D. Densidade de fluxo elétrico. Aponta para AZ e aponta também para menos AZ. Todas as linhas paralelas entre si. Ok? Assim é o campo elétrico ou a densidade de fluxo elétrico. Os dois vetores são relacionados só por uma constante, para um plano infinito. Tá? Se eu fosse escolher uma superfície gaussiana aqui para descobrir, observam, eu conheço isso. Ó. Conheço a densidade superficial de carga. E eu quero descobrir como é o campo elétrico desse plano. É isso que eu quero fazer. Como seria a superfície gaussiana que eu iria escolher para analisar esse plano? É impossível, pessoal, escolher uma superfície que englobe todo o plano. Por quê? Porque o plano é infinito. Mas a lei de Gauss não diz que eu preciso englobar todo o plano. Eu posso englobar um pedaço dele, já que ele é todo simétrico. Se eu analisar aqui, se eu analisar aqui, se eu analisar aqui, ou se eu analisar em todo ele, dá no mesmo. Né? Devido à simetria do plano. A densidade superficial de carga aqui ela é homogênea, nesse exemplo. Então, que superfície gaussiana que eu escolheria? A gente vai ver no exemplo logo mais. Eu vou escolher uma superfície aqui que é um paralelepípedo. Tem que ser uma superfície fechada. Então, essa superfície aqui está atravessando peguei um paralelepípedo aqui, ó, que está atravessando o plano. Tá? Se a gente olhar aqui em cima, ó, o D, ele está atravessando a tampinha superior dessa superfície de maneira perpendicular. Certo? Logo,
quando eu for resolver a integral para calcular o fluxo, d produto escalar ds vai dar dds simplesmente. Porque o d está apontando para z e o ds também está apontando para z. Lembrem, né, que eu tenho associado a uma área um vetor normal perpendicular a essa área que sempre aponta para fora do volume. D e o AN estão no mesmo sentido. Tá? Então vai acontecer isso. D produto escalar ds vai dar dds. Porque os dois vetores apontam no mesmo sentido. AN produto escalar AN vai dar 1. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Ó. Quando esse campo aqui, ó, atravessar essa outra superfície aqui, ó. Vai atravessar com 90 graus. Ok? Vai acontecer a mesma coisa. Quando eu vou resolver uma integral da superfície fechada, eu tenho que fazer o somatório do fluxo em todas as faces dessa superfície. Quantas faces tem essa superfície? Ó? 1, 2, em cima e embaixo, 3, 4, 5, 6. Né? Esse paralelepípedo tem 6 faces. Então a gente separa o problema por partes. Resolvo primeiro para face superior, depois para face inferior, depois para face frontal, lateral, posterior e a outra lateral. E faço o somatório. Tá? Nesse caso, quando eu for resolver para a superfície lateral aqui, ó, o vetor unitário da superfície lateral, pessoal, ele aponta para cá. Ó. Aqui está o AN. D produto escalar com essa área lateral vai dar quanto? 0. Por que vai dar 0? Porque o D e o AN são perpendiculares entre si. Então, quando eu faço o produto escalar, ó, o resultado dá 0. Então, só com a escolha da superfície, eu já elimino a necessidade de fazer essas integrais aqui das áreas laterais. Eu só vou ter que resolver a integral da tampa superior e da tampa inferior. Ok? Isso que é entender a simetria do problema e escolher a superfície gaussiana adequada para aquele problema. Ok? Se eu tivesse escolhido esse negócio aqui um pouco enviesado, de lado, assim, ó, daí estava feito o estrago. Aí eu ia ter que resolver a integral para todas as faces desse paralelepípedo. Ou se ao invés de escolher um paralelepípedo eu tivesse colocado, não quero um paralelepípedo, eu quero uma esfera. Então eu ia escolher uma superfície gaussiana aqui esférica. Estava feito estrago também. Não ia ser tão simples a solução. Tá? Então nesse caso aqui, escolher um paralelepípedo com as faces paralelas, superior e inferior paralela ao plano, e as laterais perpendiculares ao plano, facilita a solução do problema. Como que a gente consegue escolher a superfície? Treinando, fazendo exercício. A gente vai pegando prática, debater o olho no problema, escolher o melhor sistema de coordenadas e escolher a superfície adequada. Beleza. Então vamos lá. Carga pontual, pessoal. Tenho uma carga pontual e quero descobrir como é a densidade de fluxo elétrico ou o campo elétrico devido a essa carga pontual. Tenho a carga pontual. Lembram como é o campo elétrico devido a uma carga pontual? Ele é radial. Ele aponta em todas as direções e decai com o quadrado da distância. Mas isso a gente vai descobrir ainda. Tá? A única coisa que a gente tem que saber é que o campo elétrico ele emana dessa carga fonte de maneira radial. Qual é a melhor superfície gaussiana que vocês acham que a gente poderia escolher para analisar o campo elétrico devido a essa carga pontual? Uma esfera. Por quê? Porque o campo elétrico vai cortar a superfície dessa esfera sempre de que forma? Perpendicular à superfície esférica. Vai ser sempre perpendicular à superfície esférica. Daí acontece isso que foi dito aqui, ó. Quando o campo elétrico ele é normal ao plano da superfície gaussiana. Então, a melhor superfície gaussiana, devido à geometria desse problema, que é uma carga pontual, poderia ser uma carga com volumezinho também,
teria problema nenhum, é uma esfera. Ok? O que a gente faz então, pessoal? Primeiro passo, a gente calcula o fluxo, a densidade de fluxo elétrico, né? Na verdade, o fluxo elétrico devido a essa carga pontual. O fluxo elétrico que está atravessando essa superfície. Vamos lá então. Ó. Integral de fluxo. Integral de superfície fechada de dds é igual ao quê? Eu sei, pessoal, que o campo elétrico está distribuído de maneira radial. Ok? Radial. Então, eu já vou escrever o D como sendo um dr no sentido de AR. Concordam com isso? Ó, o D ele é radial, tá? O D vetor é radial. Então, eu posso escrever que ele tem um módulo, dr, chamei de dr, e tem uma direção em sentido, no sentido de AR, radialmente, partindo da carga fonte. Tá? E a área vale um ds também no sentido de AR. Né? O vetor normal, a área, ó, está no sentido de AR. Tá? Quando eu fizer esse produto escalar, AR com AR vai dar 1. E o dr, aqui nessa superfície, ó, o valor dele é constante. Lembram, o campo elétrico ele cai com o quadrado da distância. Se eu me deslocar ao longo dessa superfície aqui, eu estou mudando a minha distância com relação à carga fonte? Não. Tá? Não estou mudando a distância. Então, o dr é constante, pode sair para fora da integral. O que é o ds nesse caso aqui? É uma área diferencial de uma superfície esférica. Aí a gente tem que puxar lá no conhecimento de cálculo. Né? O que era? Quando o raio aqui ó, se desloca nesse sentido, R de θ. E quando se desloca nesse sentido, R seno de θ de φ. Tem que treinar cálculo, senão vai ter dificuldade para usar a lei de Gauss. Substituindo o ds aqui, então, vai ficar R ao quadrado seno de θ de θ de φ. De quanto a quanto? Bom, vou resolver para o raio dando toda a volta, 0 a 2π para o φ, e vindo aqui do eixo z positivo ao eixo z negativo, θ de 0 a π. E o resultado, pessoal, vai dar isso aqui, ó, dr vezes 4π r ao quadrado. Tá? O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui é o valor da carga. Por quê? Porque a lei de Gauss me diz o seguinte, o fluxo, isso é o fluxo, é igual à carga encerrada pela superfície. Então, esse fluxo dr, 4π r ao quadrado, é igual à carga. Vou isolar o d, pessoal. Vai ficar q sobre 4π r ao quadrado. Q sobre 4π r ao quadrado. Só que aqui eu já escrevi com um vetor associado. Ó. Eu tinha colocado um subscrito aqui, r no d, para me lembrar que pela simetria do problema, o campo elétrico é radial. Tá? Então, quando eu for escrever de forma vetorial, ó, eu tirei o r daqui e botei um AR aqui. Ó. Aqui eu estou calculando só o módulo, né, do D. dr igual a Q sobre 4π r ao quadrado. Mas se eu for escrever a resposta final, eu conheço a simetria do problema. Eu sei que o campo é radial, então eu coloco o AR aqui. Ok? Essa expressão aqui, como que a gente tinha chegado nela? Partindo da lei de Coulomb. Né? Nós tínhamos a lei de Coulomb, calculávamos a força, normalizávamos para uma carga teste e chegávamos na expressão do campo elétrico. Como que a gente chegou agora na expressão da densidade de fluxo elétrico, que é equivalente ao campo elétrico, né? Só tem o ε0 relacionando as duas, pela lei de Gauss. Chegamos na mesma expressão para uma carga pontual. Ok? Bom, para uma linha infinita de cargas que tomou meia aula, na aula passada. Agora a linha é infinita, ó. Vai de menos infinito a mais infinito. Qual é a melhor superfície gaussiana que eu posso escolher para solucionar esse problema? Lembram? Superfície gaussiana em que eu tente forçar as laterais da superfície ou serem perpendiculares ou serem paralelas ao campo elétrico. Nesse caso aqui, a superfície cilíndrica me permite isso. Ó. Lembram como era o campo elétrico devido a uma linha infinita de cargas? Ele era sempre radial, né?
no sentido de arro. Aqui para frente também, ó. Então, se eu pego uma superfície cilíndrica, a lateral do cilindro é sempre perpendicular, ao plano, né? É sempre perpendicular ao campo elétrico. Aqui nas laterais, ó, o campo elétrico atravessa perpendicularmente a área. E na tampa superior e na tampa inferior? O vetor normal, ó, aponta para cima. E o campo elétrico está nesse sentido. O que vai acontecer com o produto escalar quando eu fizer D produto escalar a N? Vai dar zero. Mesma coisa aqui embaixo, vai dar zero. Então, quando eu vou resolver a integral de superfície para esse cilindro, e eu tenho que resolver para a área lateral, para a tampa superior e para a tampa inferior. Tem que ser a superfície fechada para calcular o fluxo líquido. Tá? Na tampa superior e na tampa inferior vai dar zero. Então, de antemão, pessoal, eu já sei que eu não preciso resolver essa integral aqui em cima e aqui embaixo. Só preciso resolver a integral para calcular o fluxo que atravessa a superfície lateral. Tá? Beleza. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Peguei essa superfície gaussiana, que é finita. A linha é infinita, tá? Mas a superfície gaussiana é finita. E ela tem um comprimento L. Se essa linha aqui, ó, tem uma densidade linear de carga ρL, quanto que vale a carga que eu tenho aqui, ó, a carga elétrica em coulombs? É a densidade da linha linear vezes o comprimento da linha. Então, se eu pego a densidade da linha vezes o comprimento da linha, eu consigo calcular quanto que eu tenho de carga encerrada pela superfície gaussiana. ρL vezes L. Tá? A lei de Gauss me diz que essa carga é igual ao fluxo. Então, agora eu vou calcular o fluxo. Já descobri quanto que vale a carga. Agora eu vou calcular o fluxo. Integral de superfície fechada de D produto escalar ds. Olha para o problema. Como é a simetria do problema? O campo elétrico, ou vetor densidade de fluxo elétrico, está sempre no sentido de arro. Tá? Então, dρ no sentido de arro. E a área que eu vou considerar é essa área lateral, que também aponta sempre, o vetor normal, a área, no sentido de arro. Então, ds arro. Quanto que vale o ds, pessoal, para uma superfície cilíndrica, para essa lateral do cilindro? Vale, no sentido horizontal, o arquinho de circunferência. Não, esse é o comprimento total de uma área infinitesimal. Rho de φ. Tá? E a altura? dz. Rho de φ dz. Tá? O ds, ó. Rho de φ dz. Vou integrar de quanto a quanto? Para o φ, 0 a 2π. Para a altura, bom, de 0 até L. Ok? Ou dl mais x até... de x até dz, qualquer z, a L mais e. Tanto faz. Tá? Porque a linha ela é infinita. Então, em qualquer lugar que eu fizer a análise aqui, é suficiente. Então, vai de 0 até L. 0 até L. E eu vou chegar nessa relação. Ó. Os L's vão acabar se cortando quando eu igualo a carga com o fluxo. E eu vou isolar o dρ. O que vai dar o dρ? Que é o D no sentido de arro. O D no sentido de arro eu concluí pela simetria do problema. Foi a simetria do problema que me disse que o D era no sentido de arro. Tá? Isso aqui não sai da lei de Gauss. Isso aqui sai da nossa cabeça analisando a simetria do problema. Eu cheguei à conclusão que a densidade de fluxo elétrico devido a uma linha infinita de cargas é densidade linear de carga sobre 2π ρ, que é a distância até a linha de carga, no sentido de arro. Conhece essa expressão? Deduzimos ela na aula passada, fazendo aquela mudança de variável na integral, e usamos ela na aula de hoje, no início, né, para calcular o campo elétrico devido a uma linha infinita. Deu 3 linhas aqui para solucionar e encontrar quanto que vale o campo elétrico devido a uma linha infinita. Na aula passada deu 3 quadros, em vez de 3 linhas. Tá? Então, esse é o grande potencial
da lei de Gauss. Ela simplifica a solução de problemas que têm simetria.